Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Excelente tarde. Hoje é dia 24 de abril de 2019. Uau, nós já estamos praticamente no final do quarto mês do ano de 2019. E nós estamos na oitava da Páscoa, um período propício para reavaliarmos a forma que nós estamos vivendo, a forma que nós estamos trabalhando e realizando os nossos sonhos. E aí? Você de fato está alinhado com o seu propósito? Você está alinhado com o seu sonho de vida? Qual que é o teu propósito? Qual é o teu sonho? O que é que você busca? O que você quer encontrar? Afinal, eu te pergunto, quanto tempo você tem? Você vai viver do jeito que você está até quando? Quando que você vai arriscar? Quando você vai ter coragem? Quando você vai dar o primeiro passo? A Páscoa nos dá exatamente esse exercício, essa possibilidade. Ela nos direciona para passar. A Páscoa é a passagem. A Páscoa é exatamente esse movimento que nos coloca em direção àquilo que Deus desejou para nós, aquilo que Deus sonhou para nós. E aí eu te pergunto, você está vivendo o que Deus sonhou para você? Você está feliz naquilo que você está fazendo? No seu trabalho, na tua casa? O curso que você hoje está fazendo na faculdade, o curso técnico, faz sentido? Está alinhado com o teu propósito, com o teu sonho? Está desanimado, triste, cabisbaixo? O que está acontecendo? Eu quero tocar nesse momento um fundo musical que talvez vai te inspirar. Se você quiser, eu te garanto. Eu tenho uma palavra que vai te trazer uma grande motivação nesse dia. Primeiro, porque essa palavra não é minha. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de fazer as minhas loucuras, colocar em prática exatamente aquilo que ele me deu. Como eu disse em muitas outras vezes, o que for meu, meramente meu, cai por terra. Mas o que vem por força desta palavra e que for para impactar a tua vida, ela vai causar esse impacto, ela vai cumprir esse objetivo neste dia. Confie. Se você tiver esse tempinho, aguarde aí, vai ser uma mensagem um pouquinho longa, mas nós perdemos tempo com tantas outras. Eu te garanto, se você ouvir até o fim, essa mensagem vai impactar a tua vida. E esse fundo musical nos leva a muitas lembranças de vitória e de grande alegria, que você possa experimentar exatamente aquilo que muitos sentiram há muitos anos atrás. Olha só, que legal. É Ayrton Senna do Brasil. Olha que música gostosa. Que movimento. Ó, que energia que nos traz, hein? É gostoso, não é? Quanta alegria Ayrton Senna trouxe para todos nós. Quanta alegria Ayrton Senna trouxe não só para o Brasil, mas para o mundo. Deixou um grande legado. Viveu a sua história, viveu o seu propósito, viveu o seu sonho. Teve paixão por aquilo que ele fazia. E essa paixão fez com que o mundo inteiro pudesse se apaixonar por ele. É Ayrton Senna, é Ayrton Senna, é Ayrton Senna. E aí? Qual que é a tua história? Qual que é o teu propósito? E aí eu quero compartilhar contigo um pouco do que eu escrevi há pouco. E na verdade eu venho escrevendo desde segunda-feira essa mensagem, porque eu fui à missa no domingo
E foi uma missa mas tão rica, onde eu vi ali uma palavra de tanta fortaleza, de tanta confiança. Cara, meu irmão e minha irmã, nós não viemos a essa terra para fazer ou viver qualquer vida, uma vidinha qualquer. Ao contrário, Deus nos chamou, Deus nos atraiu, Deus nos criou. Não importa a ordem, mas o que importa, na verdade, é o que você compreende, o que essa mensagem quer te transmitir. E muitas vezes nós nos prendemos demais porque nós queremos as coisas grandes, as coisas enormes, e não valorizamos as pequeninas coisas. Aquelas que estão dentro de nós, aquelas que estão ao nosso lado, aquelas que estão à nossa disposição, ao nosso alcance. E aí eu comecei a escrever algumas coisas, na verdade, digitar algumas coisas. Desde segunda-feira eu estou pensando muito, comecei a digitar algumas coisas, e aí foi diante de algumas situações que ocorreram hoje, eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso, exatamente nessa quarta-feira, encaminhar essa mensagem. E o título dela é exatamente isso. O que é que você tem? O pouco que você tem, utilize. Como eu disse no início, nós vivemos as oitavas da Páscoa. É a passagem, o tempo de renovação, o tempo de reiniciar todas as coisas. Ok? É hora de dar um boot e começar de novo. É a hora de sacudir a poeira do pé, levantar a cabeça, levantar o peito, respirar profundamente e seguir. Ei, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ficar vivendo esse mesmo mundinho, vivendo essa história que tudo sempre foi assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela! Que maluquice, meu! Nós precisamos, ir além. Nós não podemos ficar limitados às coisas da terra, limitados àquilo que um dia disseram para nós e que adentrou aqui a nossa cuca, adentrou a nossa mente e nos paralisou. Criamos grandes monstros. Criamos um movimento dentro de nós de que não pode. Não pode, não pode, não pode. Mas por que não pode? Se o próprio Deus nos deixou muito claro que tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, Paulo que disse isso, com a experiência e intimidade que ele tinha com Deus. E aí eu começo a te perguntar, qual é o seu sonho? Você acha ser impossível? Você tem medo? Não sabe como começar? Você está no emprego certo? Você está no trabalho certo? Quanto custa o teu sonho? Tem medo de abrir o negócio que você quer porque não tem dinheiro? Mas quanto custa o teu negócio? Se eu te desse 10 reais, você consegue abrir o seu negócio? Se eu te desse 100 reais, você consegue abrir o teu negócio? Mas, Denis, meu negócio custa 100 mil reais, 250 mil reais, você não tem noção, cara. Você tem a ideia. Você tem um sonho. E se você tiver uma palavra sobre esse sonho, sobre essa ideia, enquanto você não tiver atitude, enquanto você não se movimentar, Deus não pode fazer nada. Você e eu precisamos dar o primeiro passo. E Deus estende a mão dele. Porque se temos uma palavra, e temos uma palavra, todos nós temos uma palavra em nosso favor. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Vivendo, capengando, sofrendo. Nós ficamos pensando, eu não consigo trabalhar com pouco. Infelizmente, nós não sabemos contabilizar que esse pouco se torna a possibilidade. Nós ficamos nos martirizando e não usamos o pouco que temos. E aí continua aqui o que eu fui escrevendo e quero passar para você. O segredo é ter fé. Claro, mas eu preciso ter atitude, porque a fé sem obras é morta. Se é pouco, não dá. Às vezes, por exemplo, a gente quer fazer um bolo, e eu acho que você já passou por essa história. Você quer fazer um bolo, mas tem pouca farinha. Ok, use o fubá.
Junta. Use a sua criatividade. O pouco é suficiente, sim. Coloca fermento. Dá um jeito, dá uma incrementada. Ah, eu só tenho 2 ovos, não dá para eu fazer um almoço. Dá. Inventa. O omelete, inclusive, quando você bate bem, ele cresce, ele fica maior, fica bonito. Faz um arroz ali, joga o que você tiver. Tem aquela cebolinha passada, tem aquele pimentãozinho que você cortou, amarelo, verde, vermelho, seja o que for. Inventa, meu. Coloca um coentro, uma salsinha, sei lá. Faz aquele omelete bonito, coloca um pouquinho de fermento também. Não é pouca a farinha, não é o pouco ovo que você tem. São 2 ovos, 3 ovos, um ovo. Te vira. Tem um limão? Faz uma limonada. Olha, tudo depende da nossa atitude. E como diz o ditado, coloque mais água no feijão que eu tô chegando. Não é assim que as pessoas fazem quando vêm nos fazer visita? Ó, tô indo aí, hein? Coloca mais água no feijão que eu tô chegando. Tá indo eu e mais 3. E eu tenho um amigo que é assim. Esse amigo é descaradinho. Eu acho que ele vai receber essa mensagem também. Não me lembro se ele tá na lista de distribuição ou se ele vai ter tempo de ouvir essa mensagem, mas aquele ali... Mas é atitude. Coloca mais água no feijão, uai. Talvez o feijão é pouco. Se você colocar mais água, ele rende. Dá uma amassada, dá uma batida no feijão, incrementa com alguma coisa. Minha mãe colocava batata, minha mãe colocava mandioca, minha mãe colocava um monte de legumes e verduras. Para quê? Para dar uma sustância, para deixar aquele feijão gostoso, saboroso. Tempera bem. Meu, inventa, cria. Não faz as coisas como todo mundo faz, não. Sai desse movimento. Nós temos uma limitação mental, que se é pouco não vai dar certo. Eu tenho pouco conhecimento, tenho poucos amigos, tenho pouca fé, tenho pouco dinheiro. Caramba, meu. Nós sempre criamos essa limitação, nós sempre dizemos que não dá, não vou conseguir, deixa para amanhã. E aí? Porém, quando a gente pega a Bíblia, quando a gente pega a palavra de Deus, ela contraria tudo isso. Ela contraria tudo que nós pensamos. Ela vai na contramão. Se for fiel no pouco, eu te confiarei mais. Te confiarei mais. Deus não permite começarmos algo grande. Sabe por quê? Porque nós não sabemos nem administrar o pouco que nós temos. É o exemplo que eu disse da farinha e do ovo. Nós não sabemos administrar isso. Por que ele tem que dar algo maior? A diferença é que ele deixa a gente começar pelo pouco, mas ele nunca vai nos deixar permanecer no pouco. Se nós tivermos a nossa atitude, se nós respondermos de acordo, nós vamos prosperar. Nós precisamos confiar nisso. É no trabalho que você está, você quer ser líder. Mas como que você quer ser líder se você não quer estudar, se você não se posiciona, se você não vai além, se você não entrega mais do que se espera, se você não busca destaque? Pô, tudo começa pequeno. Mas se você coloca o fermento, se você tem atitude, se você coloca de verdade a crença naquilo que você quer, você alcança. E detalhe, tudo que começa pequeno tem maior chance de prosperar. Vamos lá, algumas considerações. Nós temos na Bíblia 2 Adão. O Adão por si próprio, lá o esposo da Eva, certo? É aquele que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ele nasceu pronto, nasceu grande. Na primeira tentação que veio sobre ele, o que ele fez? Desculpa, ele caiu. Porém, do outro lado, nós temos o outro Adão. Quem é esse outro Adão que a Bíblia nos diz? E que nos trouxe a salvação? Jesus Cristo. Ele nasceu pequeno, veio crescendo, evoluindo, passou 40 dias no deserto, por tentações, mas não caiu. Tudo que começa pequeno e vai crescendo se torna indestrutível, meu irmão. Pedimos coisas grandes, mas não sabemos lidar com R$100. Como nós vamos lidar com 10 mil? Quantas vezes talvez você já deve ter recebido alguma indenização de rescisão, alguma indenização de algum processo? Cadê o dinheiro? Para onde foi? Gastou com roupa, com sapato, com roupa, com tantas coisas supérfluas. E os teus sonhos ficaram de lado. Os teus estudos ficaram de lado. Você não saiu do ensino médio ainda. E aí? Vai ficar nesse oba-oba até quando?
Você não vai conseguir alcançar o que você espera, inclusive que tem uma palavra profética sobre a tua vida, se você não fizer a tua parte. As coisas grandes é o caminho do fracasso para quem não sabe administrar as pequenas coisas. Não adianta dar coisa grande, não adianta dar um cargo, não adianta ter uma função, não adianta ter mais desafios se a pessoa não sabe administrar o pouco. A pessoa faz uma pequena faculdade, uma singela faculdade ou um simples curso e já quer começar a liderar, quer começar a ganhar dinheiro do dia para a noite, quer prosperar. Mas é tão egoísta que quando vai fazer uma proposta, faz uma proposta altíssima. Não sabe dar valor às pequeninas coisas, não sabe abrir as portas. E eu sou testemunho disso. Eu já perdi muitas oportunidades por ofertar valores ou preços porque eu achava que aquela empresa ela tinha condição. E ainda que tivesse. Cara, o mercado é cheio de concorrentes. Tem pessoas muito melhores que eu, tem pessoas muito melhores que você. E você está se achando, eu estou me achando. Opa, o que eu tenho de diferente? Quais são as cartas que eu tenho na manga aqui para lançar? Quanto tempo você tem para realizar o sonho que você tanto sonhou? E mais que isso, que Deus sonhou para você. Ser fiel no pouco e Ele nos confia mais. A medida de Deus é o pouco. Se Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, Ele nos concede o pouco. Estranhe tudo que começa grande, porque tudo que é grande é monstro. E monstro não existe. Monstro não existe. Nós que criamos esses monstros na nossa cabeça. Nós tropeçamos numa pedra e nós achamos que nós tropeçamos numa montanha. Cara, a gente precisa ter mais equilíbrio, ter mais cuidado. Senão o coração não aguenta. Não pode. Começar com algo que não existe vai desaparecer. Ou seja, abre uma loja do tamanho do mundo. Uma loja com 500 sapatos. Uma consultoria para ter 300 empregados. Não adianta, não dá certo. Tem que começar pequenino. E aí as coisas vão acontecendo. Só tenho um amigo, só tenho um pequeno projeto, é um salãozinho lá no fundo da minha casa. Eu faço unhas, é um emprego que eu ganho pouco, eu ganho menos do que eu mereço. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz isso e fiz aquilo, eu fiz curso técnico. Eu tenho inglês fluente, Denis. Ok. Mas o que você está fazendo com tudo isso, de verdade? Desculpa. Desculpa, meu irmão. Desculpa, minha irmã. Certamente, nós não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer e que nos cabe fazer. Nós estamos escondendo. Tem todos os certificados, tem todos os diplomas, tem todos os conhecimentos. E não está colocando em prática aonde precisa ser praticado. Está sendo colocado, ou pior, sendo escondido. É hora de reagirmos, meu irmão. É hora de reagirmos. Somente para voltar aí esse movimento para que você continue. E se até aqui essa mensagem ainda não fez sentido para você, eu te garanto que daqui para frente vai fazer. Vai ser um pouquinho longa, mas para um jogo de futebol nós ficamos às vezes 90 minutos ou mais, não é? E eu te garanto que essa mensagem vai fazer a diferença na tua vida. Eu te garanto. Eu te garanto. Eu te garanto. Fica até o fim. Fica até o fim. Ayrton Senna não desistia. Ayrton Senna ia com o carro do jeito que estava. Fazia o pit stop e seguia. E deixou a marca dele no mundo. E deixou aí o legado que todo mundo fala. Qual foi o melhor corredor? Tem o Massa, tem tantos outros nomes aí. Até o Rubinho Barrichello. Cara, mas ninguém foi que nem o Senna. Único, exclusivo. Eu e você somos únicos, somos exclusivos. Temos a marca da vitória. E aí? É a marca da vitória. A marca da vitória está em nós. A marca da vitória está em nós. E continuando aqui a nossa reflexão, Deus sempre vai fazer o teste do pouco,
para ver se a gente consegue de verdade ser fiel, acreditar, melhorar todo dia, praticar de verdade a caridade, o amor e, acima de tudo, compartilhar. Pô, o cara só quer pra si, a mulher só quer pra si, não quer compartilhar com ninguém. A pessoa estava ali do lado dela durante todo o período da dor, durante todo o período da construção, e simplesmente a pessoa não quer compartilhar depois que está na bonança, depois que está ganhando. É prepotente, é orgulhoso, se acha que foi o conquistador de tudo. Não é assim não, nós dependemos uns dos outros. Se a gente pegar a passagem da multiplicação na Bíblia, a palavra vai dizer que tinham 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso quer dizer que o quê? No mínimo 10.000 pessoas foram saciadas com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes saciou praticamente, por baixo aí, 10.000 pessoas, vai dizer os teólogos, os grandes estudiosos. Sabe por quê? Porque o pouco foi ofertado, o pouco foi compartilhado, o pouco foi colocado à disposição. Sem contar que, além de alimentar mais de 10.000 pessoas, sobraram 12 cestos. O que significa isso? É lucro, é rendimento, é a sobra. Depois que você pagou todas as contas, pagou aluguel, pagou condomínio, pagou tudo, vai te sobrar. E quando sobra, não é para você simplesmente guardar para si. É para você guardar para si, mas também você compartilhar. Porque quanto mais eu compartilho, mais oportunidade eu gero, mais oportunidade eu crio para que eu possa ganhar. E não é ganhar simplesmente para eu me envaidecer disso e simplesmente ficar guardando, sabendo que nós não vamos levar nada dessa vida. E aí? Pense nisso. 5 pães e 2 peixes. Tinha pouca ou muita comida? Era pouca, a gente sabe, mas ela foi colocada à disposição. Mas com o pouco que nós temos nas mãos certas, alimenta todo mundo. O pouco que eu tenho, o pouco que você tem, se nós colocarmos na mão certa, na mão de Jesus, na mão do leão da tribo de Judá, a multiplicação acontece, meu irmão. Nós precisamos confiar nisso. O pouco tem se tornado um freio para não nos permitir prosperar. A gente não multiplica, a gente não cresce. A gente faz o quê? Acaba guardando. A parábola dos talentos fala sobre isso. Lembra dessa passagem onde o Senhor chega e oferta uns 5 talentos, a outro 2 e a outro ainda 1. O que tinha 5 multiplicou, tornou-se 10. O que tinha 2 multiplicou, tornou-se 4. Mas aquele que tinha apenas 1, escondeu, ficou com medo. Talvez você está aí há 10 anos, 20 anos, 15 anos, 35 anos, sei lá quantos anos você tem. Quando você descobriu o seu dom, o seu talento, o seu propósito, esconder nesse dom. E vai esconder ele até quando? Te pergunto de novo, quanto tempo você tem para fazer isso acontecer? Pense nisso. O que você tem feito com seus sonhos? Deus dá conforme a sua capacidade. Se nós pensarmos em infidelidade, e essa infidelidade daquele que tinha somente 1, ele perdeu. Porque aquele que sabia multiplicar, ganhou inclusive daquele que guardou o seu dom, o seu talento. Meu irmão, acorde. Acorde, minha irmã. Vamos praticar, vamos acreditar, vamos desenhar, vamos planejar, vamos fazer o negócio acontecer, vamos fazer ligações, contatos, vamos fazer conexões. É possível, vamos fazer parcerias. Junte ao outro. Hoje eu criei, graças a Deus, vários parceiros. Se eu precisar de psicólogo eu tenho, de advogado eu tenho, e de tantos outros profissionais eu tenho. Por quê? O pouco que eu tenho, somado ao pouco do outro, consegue alimentar dezenas, centenas, milhares de pessoas. Nós precisamos retomar a profundidade dos nossos sonhos, acreditar em tudo isso, pedir a Deus a força necessária e colocar em prática. Tem gente que consegue fazer um pouquinho, né? Tem gente que consegue com um pouquinho de farinha fazer aqueles bolinhos de chuva. Ou um bolo. É o pouco. E outro, infelizmente, não faz nada. Quem tem 2 ovos faz um omelete, faz um excelente almoço.
Como eu disse antes, pega até aquela cebolinha vencida e coloca lá um pimentão. Tudo é questão de mentalidade. O que você tem é o que você pode fazer. Você precisa pensar, eu tenho isso, o que eu posso fazer com isso? Potencialize tudo isso. Potencialize, coloque para fora. Você pode, eu posso, nós podemos. Pense nisso. Todos reclamam do pouco e não prospera em nada. Entra numa empresa, fica 3 meses, vai embora. Entra noutra empresa, fica mais 2 meses, vai embora. E quer ficar preso em quê? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Não quer trabalhar, não quer colocar em prática o seu sonho. Vai abrir seu salão. Vai abrir seu pequeno restaurante. Vai fazer unha. Vai ser feliz, meu irmão. Recentemente eu fui com minha esposa em uma grande empresa que começou pequenininha, lá em Marília. E é muito conhecida. Não vou citar o nome dela, senão eu vou fazer merchan. A não ser que eles vejam esse vídeo e depois queiram, né, que eu seja um garoto propaganda. Vai que... Mas é o seguinte, a empresa é muito bacana. E o slogan da empresa é: vem ser feliz. Vixe, falei agora qual é o nome da empresa, né? É ela mesmo. Eu fui fazer um benchmarking lá com a minha esposa. Cara, é extraordinário. Lá você vê de fato as pessoas vivendo os seus propósitos. É o paraíso? Não. Mas você, ao entrar naquele lugar, você nota a diferença. E quando você ouve toda a história desse império que ela é hoje no Brasil, você fala, caramba, é possível. Pois é. Depois, se quiser saber o nome, eu te dou até o telefone, o e-mail, o contato das pessoas lá para você fazer uma visita. Aí você vai se certificar disso, ok? E aí nós temos mais um pouquinho aqui da reflexão, e agora eu vou seguir um pouco mais, porque nós já estamos em 26 minutos. Mateus, lá no capítulo 14, 28, que diz o seguinte: respondeu-lhe Pedro, se és tu, Jesus, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse para Pedro, vem. Nós não podemos fazer maluquices. Se nós temos uma palavra sobre a nossa vida, se temos uma palavra sobre o nosso sonho, sobre o nosso propósito, vamos obedecer. Pedro tinha. Ele queria buscar promoção, destaque. De 12 que estava dentro do barco, ele saiu. Os outros 11 ficaram. Se caminhar sobre as águas é difícil, sair do barco é fácil. É questão de atitude. É questão de dar o primeiro passo. E ele atraiu. Ele caiu. Ele afundou. Verdade. Mas Jesus foi lá, estendeu a mão e mais uma vez disse a ele, homem de pouca fé, por que duvidastes? Meu irmão, quero dizer para você que essa mensagem venha te trazer fortaleza nessa tarde. Não duvide. Muito mais que o meu raciocínio, muito mais que o meu estudo, muito mais que a minha pesquisa, muito mais que as reflexões e que as maluquices que eu quero transmitir para você, muito mais que tudo isso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Essa palavra é profética, é para mim, é para você. Nós precisamos fazer acontecer. Tem um grande marqueteiro, não, um grande desses publicitários aqui em São Paulo, que uma vez escreveu, e essa frase está espalhada por aí, enquanto muitos choram na crise, eu estou vendendo lenço. O que você está fazendo com o que você tem? Com um pouco de farinha, com os ovos, com os conhecimentos. O que você está fazendo? Jesus liberou uma palavra sobre Pedro. Vem. E eu profetizo em nome de Jesus. Ele libera uma palavra profética nessa hora na tua vida. Vem, acredite, vai, eu estou contigo. Eu estou contigo, meu irmão, minha irmã. Você pode ser curado dessa doença. Você pode fechar essa porta que precisa ser fechada. Você pode sim transformar a realidade da tua casa, da tua família, da onde você está trabalhando. Você pode. Porque a palavra está sobre mim, a palavra está sobre você, a palavra está sobre nós. O Senhor diz, vem, vai, acredite, confie, lute. É Jesus. Não é um qualquer não, é Jesus.
Eu não estou falando aqui no sentido religioso, e para quem receber como sentido religioso, espiritual, receba. Mas no quesito também profissional, não tem melhor estrategista que pode nos ensinar do que a pessoa de Jesus Cristo. Existem muitos outros. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e tantos outros. Deixaram um legado, deixaram uma história. Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, 2019 anos. Pedro, que não tinha o que eu e você temos, há mais de 2000 anos, ele é falado no mundo inteiro. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e tantos outros deixaram um legado, porque fizeram a diferença. Quem andou sobre as águas? Eu e você? O que é mais difícil, andar sobre as águas ou sair do barco? O que é sair do barco? É sair da zona de conforto. É ir de encontro com aquilo que acredita, com aquilo que deseja para a sua vida. Andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo medo daquele vento forte, ele caiu, afundou e gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão, puxou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Qual o tamanho da fé de Pedro? Pouca, pequena, certo? Pois é, mas essa fé pequena fez ele caminhar sobre as águas. Essa fé pequena fez ele anunciar a palavra e mais de 3.000 homens se converterem. Com essa pouca fé, ele caminhava pelas ruas. E quando ele caminhava, a sombra dele curava as pessoas. Com a pouca fé que ele tinha. E aí? E 2000 anos ele continua sendo falado. É o legado que ele deixou. O segredo não é ter muita fé, mas é ter uma fé firme, pequena, inabalável. E aí nós temos, inclusive, a palavra que diz que para mover uma montanha de um lugar para o outro, basta a gente ter a fé do tamanho do grão de mostarda. Se a gente é mínimo. Pesquise para você ver. É muito pequeno. Olha o que Deus pede pra gente. Não depende de tamanho. Depende o que nós fazemos com isso que nós temos na mão. Depende de como nós exercitamos, executamos, colocamos em prática os dons e talentos que Ele nos deu. Não depende de tamanho. Você está à procura de um homem bonitão, fortão, musculoso, com aquelas coxas e braços e peito grande? Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Você está atrás daquela loira dos olhos verdes, azuis, alta, corpão violão. Tamanho não quer dizer nada. E já diz os documentos não, já diz o ditado, né? Um dito popular. Tamanho não é documento. Cada um faz o que quer. Todo mundo é livre. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas Ele não depende do tamanho da nossa fé. Ele quer ver o que nós fazemos com os 5, com os 2 ou com um talento que Ele nos deu. Com um pouquinho de farinha ou com os 2 ovos que nós temos. Com a faculdade que você tem, com o conhecimento que você tem. Muito mais que isso, o que você faz com esse pouco que você tem. Essa é a grande diferença. E aí? E por que as coisas não estão acontecendo? Se você não usa o pouco que tem, por que Ele tem que nos dar mais? Quer cantar, quer pregar, quer liderar, quer dar aula, quer dirigir? Do pouco, Deus faz muito. O pouco é a medida de Deus. É a forma que Ele escolhe para medir a nossa fé. Não é o tamanho, mas é a qualidade. E se você utiliza, se eu utilizo o que temos, Ele consegue fazer o milagre. Porque Ele nos dá essa liberdade. Ok? Você já deu ordem para uma montanha sair de um lugar para o outro? O meu encontro com Jesus Cristo se deu em 1982, quando eu fui batizado. 82 e 83. 25 de dezembro de 82. Depois eu fui crismado.
no dia 25 de novembro, aliás, minto, 22 de novembro de 1992. E ali foi onde eu tive a minha primeira experiência com batismo no Espírito Santo. E depois disso, muitas coisas começaram a acontecer. Eu que era tímido, hoje eu pareço um papagaio. Eu estou sempre me movimentando, eu sou o primeiro a chamar uma conversa, eu sou o primeiro a tentar chamar atenção, eu gosto, não vou negar não. Mas isso estava escondido, e quando eu recebi esse batismo no Espírito Santo, até para a música eu fui. Eu já cantei em lugares onde tinha 2.000, 5.000 pessoas. Eu não sou músico. Eu não entendo uma nota musical. Eu já dei aula para diversas pessoas, dezenas de pessoas. Já passei por diversas empresas. Conheci muitas pessoas, fiz muita parceria, fiz dezenas de cursos. Fiz várias graduações e até pós-graduação. Comecei um mestrado, mas ele está trancadinho. Preciso voltar, tá vendo? Eu preciso voltar ao meu mestrado. Porque se eu quero impactar a vida das pessoas, eu preciso estudar, eu preciso dar mais. Eu gosto de estudar, eu leio muito. Eu leio, estudo. Porque eu preciso me preencher para que eu possa dar. Se conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Quais são os frutos que você está dando? Frutos bons? Frutos saudáveis? Estou encerrando. Essa é a prova que Deus não está nem aí com o tamanho das coisas. Ele quer saber o quanto que nós utilizamos o que Ele nos deu. O pouco que você tem pode mudar a vida, a história dos outros. O pouco que você tem pode mudar o futuro de muita gente, de muitas pessoas. Utilize. Você não pode ter dinheiro, não ter teologia, diplomas, enfim, mas você pode mudar a vida de muita gente com o que você tem. Mas você impõe limite. Dê o primeiro passo e as coisas começam a mudar. Mas porque tem pouco, acha que não pode fazer. Meu irmão, tem muitos músicos nesse Brasil que não conhecem uma nota musical, que não sabe tocar um instrumento, não conhece isso ou aquilo, harmonia, enfim, da música. Mas mesmo assim, com o pouco que ele tem, é conhecido no Brasil inteiro, já foi até para fora do mundo. Cara, cada um na sua onda, cada um na sua história. Pega aquela moça lá chamada Jojo Todinho, Anitta e tantos outros. Estou trazendo esses porque são histórias muito simples. Pessoas que acreditaram. Pá! Que tiro foi esse? Eu não estou falando se é certo ou se é errado, mas a pessoa acreditou no que ela tinha e é um sucesso aí hoje, não só mundial, ou não só do Brasil, mas ela já foi para vários países. Por causa do sim dela. Eu não estou falando se é certo ou errado, e eu não quero saber disso, porque isso não cabe a mim nem a você julgar. Se é bonito, se é feio, se o funk é bonito ou é feio, se é certo ou errado. Não quero saber, mas ela deu o primeiro passo. Ela tem mostrado para muitos, inclusive por causa do sim dela, ela tem contribuído com muitas pessoas no Rio de Janeiro, com a sua família. Com o pouco dela, tem transformado a vida de muitas pessoas. E aí? Ouve. Pesquisa a história desse pessoal para você ver. Não tem musicalidade nenhuma. Nenhuma. Mas já viajou para vários países, já estão milionários. Pense nisso. E aí? E você e eu, nós estamos aí parados, muitas vezes. Se a gente pegar um pouquinho, o iPhone, o Steve Jobs, ele começou, sabe aonde? Na garagem dos avós. Dos pais, dos avós, que sejam. Eu li aquele livro dele, uma biografia, e conta toda a história de como começou. Cara, ele não fez um iPhone. O iPhone está aí, no mundo inteiro. E quem não quer ter um? A excelência, a qualidade, ele tinha a ideia. E ele deu o primeiro passo. Ele morreu, mas deixou um legado. Deixou vários produtos que são lançados por ano. E aí? Imagine se você tem a ideia, mas não utiliza. E cuidado com quem você compartilha.
porque pode ser que o outro roube a tua ideia. Roube no bom sentido. E depois você vai ficar triste, porque tem muita gente que tem ideia, mas tem poucos que executam essas ideias. Quando alguém tem coragem e usa o pouco que tem, abençoa milhares de pessoas ao seu redor. O pouco que temos é muito para quem não tem nada. Quanto tempo você tem? Não sei o que Deus lhe concedeu, mas se você enterrar o que recebeu, até esse você vai perder. O ditado diz, o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É uma verdade, é um alinhamento que nós temos com a Sagrada Escritura. E aí? Quem tinha um talento e não soube multiplicar, e não sabe multiplicar, vai perder. O pouco que tem, ainda pode perder. Pare de se esconder atrás do que tem. Use a pouca fé. Pedro usou o pouco que tinha. E há mais de 2000 anos nós falamos desse homem. E Jesus ainda disse, obras maiores irão fazer no meu nome. Deus nos dá uma palavra, obedeça. São 5 pães e 2 peixes. Isso é suficiente. Na nossa mão é pouco, mas nas mãos de Deus ainda sobra 12 cestos. Temos pouco, não usamos e não colocamos nas mãos de Deus. Aí fica muito difícil. Não tem como. Eu tenho pouco, não uso, não coloco nem nas mãos de Deus. Fica parado, paralisado, engessado. Bobo, boba, acorda para a vida. Deus quer falar contigo hoje, dia 24 de abril de 2019. Que essa mensagem possa fazer sentido para você. O que está em sua mão é pequeno, mas se esse pouco for utilizado, ele será o start para o início de um grande milagre. Deus pode fazer você dar um salto, sair de onde você está e te colocar num lugar de milagre, num lugar de destaque. Ele pode. Qual o tamanho da tua fé? Peça, acredite, procure, bata na porta. Deus é especialista em fazer milagres. Ele é especialista em fazer essas coisas. Pedro não pediu para ser um grande apóstolo, mas ele usou mais do que os outros. Ele se destacou. Ele atraiu Jesus. E você pode ser a próxima pessoa da fila quando estiver utilizando esse seu pouco que você tem. E aí Deus te promove, Deus te chama e Deus te coloca no lugar que você precisa estar. Tá na hora. Vamos fazer acontecer? Queremos usar os nossos fracassos, as nossas limitações para permanecer na zona de conforto. Você tem essa escolha. A desculpa vai estar sempre, eu não posso, eu não consigo, deixa para amanhã. Ok, quanto tempo você tem? Pense nisso. Deus é especialista em futuro. Se Ele dá uma palavra agora, é porque Ele já sabe que você e eu podemos. Faz o que você pode e Ele fará o impossível. Dê o primeiro passo, ok? É difícil demais andar sobre as águas, mas sair do barco qualquer um pode. Sai desse barco, sai dessa zona de conforto, faça acontecer, dê o primeiro passo. Para se dar 1000 passos, dê o primeiro. Deus está contigo, Deus está conosco, acredite. No barco tinham 12, mas só Pedro saiu. Se você tem essa iniciativa, você passa para o próximo nível, você é promovido, você se destaca. Pedro queria essa promoção. Ele queria andar para o impossível. Ele não quis, na verdade, atrair o Deus do impossível para o natural, mas ele quis ir de encontro àquilo que é impossível. Vamos materializar isso. Vamos fazer isso acontecer. Vamos praticar a nossa fé. Você é o que você pensa, você é o que você come, assim também sou eu. Você é e eu sou aquilo que nós acreditamos. Sobretudo, quando enraizamos a nossa fé em Cristo Jesus. Faça hoje, faça agora, impacte o mundo com a sua história. Deixe um legado. Seus filhos vão comer do que você vai plantar, do que você vai iniciar, milhares de outros. Contei aqui alguns nomes de algumas pessoas, não é? Então, meu irmão, tudo que Deus começa pelo pouco é só o começo. A nossa fé vai crescer, os recursos financeiros crescem, a família cresce em graça e sabedoria. Deus só começa com pouco. Todos que apresentou o pouco, Deus multiplicou. Desapegue do pouco.
Comece com pouco e busque as coisas do alto. Mas aqui na terra você pode, eu posso experimentar. Seja obediente, Deus está te falando hoje. Faça acontecer, obedeça, tenha coragem. A diferença entre o medo e a coragem é ação. Haja, reaja, reaja, reaja. Faça acontecer. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra na tua vida e que ela possa te trazer essa fortaleza e essa iniciativa para que você possa, de verdade, viver os sonhos de Deus. Porque Ele é o centro, Ele é a fonte. E se eu busco nele, eu vou deixar o meu legado. Eu vou fazer a minha história acontecer. Eu vou transformar a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, essa mensagem, ela causou um impacto na tua vida. Se você quiser de um auxílio, de um apoio, se você estiver meio que desanimado, eu não sei por onde ir, eu não sei por onde começar. Cara, eu não tenho muito. Eu tenho um pouco. Talvez eu possa te ajudar. Se for do teu interesse, compartilhe com outros, entre em contato comigo e aí nós marcamos um bate-papo. Quem sabe nós podemos aprofundar e eu consiga te auxiliar a se reencontrar. O meu pouco com o teu pouco, nós podemos aí realizar muitas coisas. E fica a grande mensagem. Quanto tempo você tem para realizar o que você quer e, sobretudo, o que Deus sonhou para você? Pense nisso. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Ó, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez!